Minha casa tinha muitos conflitos entre meu pai. Meu pai já era separado, mas nessa época eu vivia com minha avó. E ele agredia muito minha avó por dependência do álcool, por falta de quando não tinha álcool. Ele se tornava muito agressivo. E para me refugiar desses conflitos, eu não tinha coragem de beber na época, nunca foi o meu forte, meu fã, e eu resolvi fumar maconha. Simplesmente eu resolvi, achando que poderia anestesiar os meus problemas, que eu poderia fugir dessa realidade. E na verdade, já a princípio, conseguia fugir dessa realidade. Eu achava que a maconha ia me trazer a felicidade que às vezes eu não tinha dentro do meu lar. Nesse meu período eu nunca cheguei a roubar, nunca cheguei a... Posso dizer que eu roubei de mim mesmo. Eu roubei minha dignidade, eu roubei coisas que eu tinha que com o uso da droga eu fui perdendo. Ou seja, eu posso falar que eu perdi o controle total da minha vida. Eu já não tinha mais controle, a droga passou a me controlar. O crack dominava a minha vida. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Você que acompanha a programação da Rede Super, sempre trazemos temas relevantes, importantes, que tratam realmente das relações interpessoais e do comportamento humano. E hoje nós vamos falar sobre o crack, que é atualmente a droga que mais arrebata usuários e destrói famílias em todo o país. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, mostra que mais de 1 milhão de pessoas são dependentes desta droga, que chegou ao Brasil em meados da década de 1980. Mesmo sendo historicamente ligada a cenários de baixa renda, o crack se espalhou rapidamente e ganhou adeptos em toda a sociedade. O Resgatados de hoje vai falar sobre os mitos e verdades que envolvem o crack, a droga que tem destruído vidas e famílias em todo o país. Fique conosco, pois o Resgatados está no ar. Resgatados, então, já está no ar trazendo para você essa discussão sobre os mitos e verdades sobre o crack. Você de casa também pode interagir conosco, dar o seu testemunho, fazer perguntas e sempre no programa seguinte nós registramos a sua participação. Você pode enviar para resgatados@redesuper.com.br no nosso e-mail ou Twitter @resgatadostv. E ainda você pode ligar para o nosso CAT 31 3209 3301, teclando a opção 1, você vai responder as perguntas do atendimento eletrônico e a sua participação chega até nós. Mais uma vez, aqui conosco o pastor Wellington Vieira do Credec. Como vai, pastor? Tudo bem? Tudo ótimo, Jean. Eu acho que hoje o tema do Resgatado está bem apaixonante. Tirando essa questão do mito do crack, muita verdade, a gente vai tentar trazer muito esclarecimento para as famílias que estão assoladas nessa droga. Muito bem, também para falar conosco hoje, nosso convidado Rodrigo Raslan, psicólogo e especialista em dependência química. Rodrigo, obrigado pela sua presença também. Obrigado mais uma vez pelo convite, de participar de um programa de alta relevância social. Eu penso que é o que a gente está precisando. E ainda conosco aqui, Clóvis de Souza Lopes, que é um dos líderes do culto Resgatados na Igreja Batista da Lagoinha e também atua junto ao Credec, liderando realmente o grupo de pessoas de autoajuda, mútua ajuda. Bem-vindo, Clóvis. É um privilégio fazer parte disso, uma vez que eu também sofri com essa doença, busquei a superação e hoje poder contribuir dentro desse tema, desmistificar algumas coisas, isso é um privilégio. Bom, a gente quer conhecer um pouquinho da sua história também, com certeza vai acrescentar, agregar muito para os nossos telespectadores. Eu gostaria de começar perguntando aqui para o Rodrigo, que é psicólogo, especialista em dependência química. Sim. Isso é mito ou é verdade, que o crack hoje está associado mais a cenários de pobreza, escassez? A gente tem que ter cuidado nessa avaliação, porque para nós psicanalistas, a pobreza, a miséria, ela não é determinante de padrões de comportamento, não é de violência, de criminalidade e até mesmo da loucura. Mas a gente entende que ela é facilitadora. Então, o sujeito, em meio à miséria absoluta, à pobreza, à falta de quase tudo, ela pode sim recorrer à droga
como diz o Freud, né, como um amortecedor de preocupações. E, através da droga, entrar ou tentar sair de um estado psíquico de miséria absoluta. Então, em linhas gerais, as pessoas normalmente que têm muita dificuldade, muita limitação material, inclusive, podem encontrar na droga um escape para suas dificuldades. Sim, agora, como foi dito, isso não é determinante, Claro. mas eu entendo que facilita, sim. Isso é, inclusive, no campo da criminalidade e da violência. Tá. Que Mas o senhor eu percebo pensa, que o crack hoje ele chegou na classe média. Pode até ser um fator determinante, mas eu acredito que, na verdade, igualou. Então, o crack tem pessoas que é banguela e usa, mas tem gente de dente de porcelana também que está usando. Tem um cara que está descamisado, mas tem um cara que está de terno usando crack. A realidade é que hoje, por exemplo, em tratamento na nossa comunidade, 99% das pessoas são usuários de crack. Né? Então, o alcoólatra ele não aparece muito lá, porque a porta de entrada é o álcool, mas o fim é o crack. Mas a maioria das pessoas que hoje estão internadas são pessoas que têm curso superior, têm o 2º grau. Então a gente percebe que não é a falta de escolaridade, não é a falta de agregação familiar, não é a falta da questão financeira. Pode ser que, igual o Dr. Rodrigo está falando, que não é um fator determinante, sim, mas a realidade que a gente tem vivido na Cracolândia, a gente percebe, o Clóvis esteve lá, ele pode contar, ou seja, no submundo, como que é isso, ou seja, não é só a gente pobre que tem lá não, né? Inclusive, a gente queria saber um pouco como é que se deu a sua entrada, Clóvis, né, no mundo das drogas e como culminou no crack. Acho que, basicamente, né, se a gente pudesse resumir o que leva ao crack, seria duas coisas. A primeira, né, é a experimentação, é aquela curiosidade. Né? E a segunda é a dor que a sociedade ela está imprimindo às pessoas. Né? Em todas as camadas da sociedade existe dor. As pessoas, então, muitas das vezes buscam o crack para fugir de uma dor e muitas das vezes buscam o crack para ter prazer. Então a gente pode dizer então que o crack então, é um produto do mundo capitalista. Sem dúvida. Ou seja, é um produto do meio, né? E nesse sentido ele atua no campo, sim, da miséria e da pobreza. Porque hoje o crack ele está entre crianças, jovens, adultos, adolescentes e para idosos, sem dúvida. Inclusive essa pesquisa fala disso. Mas a gente não deve desconsiderar que a dispossessão, a miséria absoluta, ela pode ser, sim, facilitadora, porque o motivo de você usar uma droga varia também muito, eu entendo, de classe para classe. Nós estamos falando de mito e verdade. Exatamente. Eles falam que uma vez que você usa o crack, uma vez você vicia. Como é que é isso, Rodrigo? Sim, é interessante pensar essa questão do mito e da verdade, porque a gente tem também a verdade contida no mito. Então, por exemplo, a primeira vez que o sujeito usa o crack, isso não é também determinante de uma dependência química, mas é a porta de entrada, de abertura. Então, eu atendi alguns pacientes lá no CREDEC, onde ele falava assim, a primeira vez a gente experimenta, registra um prazer e depois a gente fica buscando novamente encontrar esse prazer. E a gente já não o encontra mais. Daí o abuso, a repetição e a entrada na dependência química. Porque tem família que fala assim, maconha, tudo bem, né? Crack não. Ou seja, isso é um mito. Ou seja, tanto o usuário de maconha pode se tornar dependente, como o usuário de crack, como o usuário de álcool, como o usuário de cigarro, sim, como o usuário de medicamento. Então, mas a lógica do efeito de cada droga dessa citada é diferente. Não é? Sim, então, claro. o tempo, por exemplo, que uma cocaína gasta para chegar no cérebro é completamente diferente que o tempo que o crack, por exemplo, que é em torno de 7 a 12 segundos. Não é? E quando da sua abstinência o sujeito experimenta uma falta tão grande que ele busca repetidamente usar, né? Aí que ele pode entrar na questão do abuso e se tornar um dependente químico. Deixa eu perguntar para o Rodrigo, você esteve dependente do crack, propriamente dito, quanto tempo? E a sua vida de dependência química em geral levou quanto tempo também? Foram 8 anos, né? Dentro desses 8 anos houve 4 anos de abstinência, depois houve uma recaída. Né? Eu busquei alternativas em várias situações, mas sempre recaindo. Então, o que eu aprendi que não existe uma fórmula mágica
para se libertar do crack. É um conjunto, né, de estilo de vida que a pessoa precisa desenvolver para que ela consiga ficar livre do crack. Como é que foi a escalada? A escalada é que é interessante da gente falar, porque muitas das vezes as pessoas... Você começou em qual droga? Bem, comecei pelo cigarro, né? A primeira experimentação foi o cigarro. Depois? Álcool. Depois? Maconha. Depois? Cocaína. Último estágio? Crack. Quantas pedras você começou utilizando de crack e quantas você terminou? Eu comecei por uma, duas e eu já cheguei a fumar 30 gramas no período de um Isso em final de pedra dá semana. o quê? 30 gramas dá o quê? Em pedra, assim, 20 pedras, né? É, mas assim, cada 5 gramas de pedra, ele equivale aí a mais ou menos umas 20 pedras. Sua família, como é que ela conduziu com você, Clóvis? Como que foi? Ou seja, você uma pessoa, empresário, ou seja, bem-sucedido e de repente entrou para esse mundo que bebia socialmente, usava maconha socialmente, se é que as pessoas podem falar que pode usar socialmente, mas as pessoas ainda batem nessa cleca. Bom, pai de família, 3 filhos, como é que foi isso para sua família e como que foi esse apoio, como que foi essa organização e a desorganização também? O mais fundamental, né, para conseguir superar foi ter uma família bem funcional, né? Casado com 41 anos, 3 filhos, minha filha tem a mais velha 18, tem um filho de 16, uma de 12, né? Então, assim, uma das coisas foi que a minha esposa não desistiu nunca. Apesar de todos os problemas, né? Falando um pouquinho, né, desses transtornos, houve uma vez que eu estava dentro de uma boca de fumo e eu fiquei devendo para o traficante e o traficante ligou para minha esposa e falou, ó, ele está devendo R$500 aqui dentro, se você não vir fazer o pagamento, nós vamos matá-lo. Aí a minha esposa se orientou com um amigo, e esse amigo pegou e falou, olha, chama a polícia. Então foi organizada uma operação policial. Dentro dessa operação policial veio um helicóptero, veio a P2, eles investigaram, eles entraram dentro daquela boca de fumo e me resgataram de lá. Assim, para falar um tanto, né, do quanto que foi esse comprometimento, né, eu costumo brincar que assim, existe colecionador de carro, de quadros, eu me tornei um colecionador de carregador de celular, que era a única coisa que sobrava. Aparelhos de carro foram mais de 10. Meu carro ficou penhorado na boca por mais de 10 vezes, por valores de R$500, R$300. Meu Deus. E quando a gente pega o carro, ele não tem pneu, ele não tem nada, ele só está... Os pneus que estão no arame, a roda que é de liga leve está de ferro. E aí o traficante, você chega, pô, mas eu estou te pagando, me devolve meu carro direitinho. Ele falou, vai no PROCON. Meu Deus. Essa é a realidade.